Olá, pessoal do MarHubCast, bem-vindos a um novo episódio. Vocês sabem que nós somos uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. E aqui no MarHubCast a gente chama profissionais e artistas para trocarem uma ideia sobre a arte, falarem sobre o seu processo criativo, sobre os seus bloqueios e desbloqueios criativos, dicas, informações, referências e muito mais. Hoje, em especial, a gente tem como convidada a Michele Rocha, que vai conversar aqui com a gente um pouquinho sobre o seu grande ofício da cerâmica e suas obras de arte. Bem-vinda, Michele! Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com você e no canal Marhub, viu? Parabéns. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceito aí o nosso convite. E para quem não sabe, eu e a Michelle, a gente se conheceu na aula de cerâmica da Geogracine aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e que a gente começou a conversar enquanto a gente fazia, né, as nossas obras ali nos sábados, trocando muitas e muitas ideias. E aí depois a gente começou, né, a trocar mais ainda sobre arte, a falar sobre diversos assuntos, e já estamos aí anos e anos, né, nessa amizade. Mas, Michele, para quem não te conhece, vamos começar te apresentando. Quem é a Michele Rocha e como é que a arte entrou na sua vida? Então, É. Marcela, eu sou farmacêutica, né? Sou química e farmacêutica, e a arte entrou na minha vida como uma forma de desestressar, né? Na verdade, quando eu sempre faço mapa astral, meus mapas de trânsito, eu gosto dessas influências astrais, de consultar. E uma vez, numa consulta com uma astróloga, ela me indicou fazer algo com as mãos. E aí eu falei: "Ah, o que que eu vou fazer com as mãos? Crochê, pintar, vou fazer né". Ah, E eu comecei a reparar que em casa eu tinha muitos elementos de barro, né, muitos elementos de cerâmica. E aí eu fui no Google para procurar para fazer, e encontrei a Keiko Nayama em Itaipu, comecei a fazer as aulas de cerâmica lá, de utilitários, né, fazia muito utilitário, pratos, era uma dinâmica também bem mais relaxante, né, porque a arte ela aham. é isso, mas eh, era muito difícil para mim, assim, me conectar com aquele com o material, eu queria a técnica, eu queria o procedimento, eu queria início, meio e fim, né, dada a minha formação, meu perfil, e aí eu comecei a perceber que não era por aí, que eu ia ter que andar, né. Eh, Aham. mas e depois, eh, depois eu conheci inclusive a Geogracine, né, que a gente se conheceu, a gente comecei a fazer aula de escultura, e eu me identifiquei com a escultura, né, acabei fluiu melhor a escultura do que os utilitários, né. Então foi algo que foi uma surpresa para mim, porque nem eu, depois de pronto, né, claro, tem a técnica, né, tem esses mestres nos inspiram, dão a técnica, mas muito é depois de você, né, você com aquele material, com a argila, né, você tem que conseguir se conectar com aquilo. E aí que fluiu, né, e começou a fluir. Fluiu tanto que, hoje em dia você pode ver aqui algumas obras minhas, né, e que acabou que também surpreendentemente o feminino acabou escolhendo e se tornou protagonista das minhas criações, né. É engraçado, né, Michele, que existem vários tipos de arte. Você falou que ela comentou, né, para utilizar as mãos. E aí, é claro que tem desde a música, que você utiliza as mãos, você pode, né, tocar algum instrumento, você tem o desenho, você tem a pintura, você tem diversos meios para você se expressar através, né, das mãos. E aí você fez um comentário que foi curioso, e você observou que já na sua casa já existiam vários objetos, né, de cerâmica, e você depois fazendo a pesquisa, você encontrou um local para fazer. Então você olhou à sua volta, o que já estava assim populando o seu espaço, né, do dia a dia, a sua casa, para você seguir dali. Achei interessante esse ponto que É. você colocou. Porque essa questão do autoconhecimento é difícil, né, às vezes você não sabe o que realmente você Sim. gosta. Esse foi uma dica, né, pode ser uma dica para todos. Aham. Outra coisa, as pessoas acham: "Ah, eu não tenho talento, eu não vou conseguir, eu não faço não tenho, não vou fazer nada". Calma, você tem algum, você ainda não descobriu, mas com certeza
você tem, né. E aí depois quando a gente começa a estudar até um pouquinho, né, um pouco que eu comecei da arte terapia no passado, agora eu voltei a estudar, você percebe que, existe sim predileções para pintura, né, você pinta, né, e aí talvez, a escultura não é o meu forte, mas tentei pintar, mas caramba, a escultura é o meu forte, não era utilitário. E aí você tem que se permitir a essa informação chegar para você, porque às vezes até a pessoa fica tentando uma técnica ou uma arte ou algo, mas na verdade não é porque ela não tem jeito para fazer alguma nada, não, ela talvez tenha que achar a Aham. dela, né, tem que achar a dela. É verdade, esse negócio de se permitir é muito importante, porque as pessoas às vezes até fazem uma ou 2 aulas, aí vem alguma dificuldade que é natural do processo, e fala: "Ah, não, não é para mim, não é comigo, não é", né, ou já tem isso na sua mente, tipo: "Ah, eu não sou artista, não consigo desenvolver um negócio bom", mas dizer sim e persistir aí para encontrar o melhor canal, né, para você fazer, nesse caso você achou, né, a cerâmica, mas eu queria perguntar o seguinte: o que te encantou mais e chamou atenção na cerâmica? Eu queria entender a relação com, assim, com a manipulação da argila, se aquilo para você é algo, mais processual, como você está falando, eu tenho que saber como é que é o método, tal, ou até uma coisa que é mais emocional e abstrata. Como é que é a sua relação com essa manipulação da argila? Eu acho que é muito rica em vários aspectos, né, eu não tenho como desconectar da minha formação como farmacêutica, né, que Hum, tem esse viés de saúde, de você entender que, como química e farmacêutica, né, a questão dos minerais que você tem naturais ali naquele material, o quanto que isso, hum, tem a conexão, né, físico-química com você, né, quanto que aquilo desestressa, descarrega algumas, eh emoções e estresse, isso é real, existem vários estudos, né, em relação a isso. Então o cheiro da terra, então assim, eu me conecto com essa técnica nesse sentido, né, da manipulação de material, por isso que eu não teria identificação com material sintético, né, a argila sendo um material entendi. natural, ela traz essa, como se fosse algo vivo, né, da natureza. Hum, Então é como se fosse uma forma de você se reconectar com a natureza, né. E algo que me chamou a atenção foi exatamente isso. Quando você aprende com os professores, às vezes a pessoa não se liberta do que o outro está te ensinando, ele vai te ensinar a técnica. Agora o seu estilo, a sua linguagem, o que você quer expressar é só seu. E às vezes é difícil você se uhum, permitir que isso apareça. Para mim, isso foi um processo que eu quando eu escutava as aham, pessoas falando isso, eu achava assim: "Que viagem, isso não tem nada a ver com", né, que viagem. E me surpreendeu a cerâmica e a argila me surpreendeu sobre essa perspectiva, porque quando eu me percebia não pensando em nada, deixando fluir, é como se o material me dissesse o que teria que ser feito. Então, por exemplo, eu comecei a fazer esculturas a partir de fotos, né, ou de hum, de de fotos. E já é uma dificuldade, né, você partir de um 2D, você fazer algo 3D, né, que você tem volume, você tem forma, né. aham, Então, não é à toa que os escultores, muitos, né, principalmente da história da escultura, você tem um modelo vivo, ficava lá posando e ficava horas, ou pintando ou fazendo a escultura, né. E se você não tem esse recurso, você tem que ou desenhar uma foto ou uma figura, mas você tem que transformar o 2D para 3D. E às vezes você não replica exatamente aquilo, né, eu não consigo replicar às vezes, hoje eu já não replico uma foto, eu trago uhum, vários elementos misturados. E às vezes eu planejo uma forma, uma posição, e quando eu estou fazendo é como aham, se a escultura dissesse que é para mudar a posição e eu mudo, né, o braço é assim, na hora ela fala é como se falasse: "Bota o braço para o outro lado", e aí eu mudo e ficou bom. Era pra cá, não era pra cá que tinha que ser. é, Então quando é, você conecta com essa conversa, né, que é muito sim, sutil, eu aí que depois quando eu vi eu falei: "Nossa, caramba, ficou bom, eu fiz isso mesmo?", hã, né, então foi aí que eu fui me encantando, né, é como um processo meditativo, é um processo de meditação.
Legal. Você colocou aí que realmente quem trabalha, e eu principalmente, né, a pintura, a gente está acostumada com o X e com o Y. Quando entra o Z, né, que é a tridimensionalidade, é um outro mindset que você tem que ter para você desenvolver. Começa o primeiro desafio aí, né? Quem está acostumado a desenhar, a pintar, começa a falar como é que eu vou tratar esse Z, né? O volume, né? A textura, o relevo, né? E aí, uma coisa interessante que me lembrou pelo que você falou, no nosso Clube do Livro, a gente leu um livro chamado O Artífice, que falava da mão inteligente. É como se fosse uma conexão do cérebro com a mão, né? E mesmo sem pensar, sem passar pelas, né, sinapses, a mão ela já desenvolvia, já ia. Então, quando você comentou, né, dessa questão da manipulação, que às vezes a próprio material te puxa para um lado, e você tem que Uhum, ter ali uma relação de, né, quem domina, quem está dominado, quem está guiando, mas uma relação completamente harmônica nesse sentido, né, de você exato, ouvir o seu material, né, e ele também, como um material orgânico ali, ele te ouvir também, né, e vocês irem conversando a partir da mão inteligente, né. Interessante exato. isso. Exatamente. E aí as obras foram aparecendo, né, e tive a oportunidade de participar das coletivas de exposição em salões de belas artes, né, tendo o Clube Naval e outras exposições, e você vê que as pessoas, e eu tive alguns reconhecimentos, algumas premiações, né, então eu falei: "Nossa, que legal, né, eu tô não faço com esse objetivo, mas que legal ter esse reconhecimento, né, que legal ver que a linguagem ou aquela está sendo apreciado, né, então você fica também muito feliz com isso, né. Sim, é verdade. E a gente consegue ver aí que você está no seu ateliê, não é verdade? Tem aí Exato. atrás o forno, as obras de arte, você tem então um espaço dentro de casa em que você produz as suas obras de arte e desenvolve todo o seu trabalho. E como é que essa sua foi a sua decisão de você trazer para dentro de casa o seu ateliê e como é que você pensou nisso inicialmente? Foi por causa do tempo da argila ou foi para ter mais agilidade ali no seu processo criativo? Olha, eu tenho o privilégio de morar em casa, né, mas não quer dizer que quem queira fazer um ateliê de cerâmica não possa encontrar um cantinho e fazer, que tem fornos, menores, né, que são projetados até para um uso em apartamento, num pequeno cômodo, então dá para ter, né. Claro que o forno dá muito Aham. mais autonomia, né, você não precisa esperar o forno de outra pessoa, mas o veio na o ateliê foi montado na época da pandemia, né. Ah, Eh então. porque na verdade eu tive, né, minha filha na pandemia, e era difícil eu me planejar para me ausentar de casa para ir para um ateliê ter aula, né. E era uma coisa Uhum. que me fazia muita falta, né, me fazia muita falta esse contato, né, que eu fiquei um tempo sem, por causa da maternidade nos primeiros meses. E aí eu falei: "Bom, vamos fazer eu fiquei aquela insegurança: "Será que eu consigo sozinha, né? Aham. Será que eu vou Sim. conseguir fazer sozinha?" E eu acho que foi o principal, porque eu tinha que fazer sozinha e aí as obras fluíram sozinhas, né. Tive encomendas, então, fiz encomendas, fiz esculturas de encomenda, e eu me vi capaz e me senti, né, capaz, "Nossa, realmente eu sou capaz de fazer". Perdi o medo de ousar, né, perdi o medo de dizer de pensar assim, deixar fluir, né, de se permitir. Né, então, às vezes a pessoa fica presa e aí vem o seu estilo, aí vem a minha linguagem, aí vem a minha identidade visual, aí vem a as pessoas agora já olham as minhas obras, já sabem que são minhas, né. Então a identidade do artista aí começa a aparecer, porque eu permiti esse contato, esse diálogo, né. Então da dificuldade acaba Legal. sempre vindo algo positivo, né, que a gente tem que extrair daí. Legal. E já que você tocou nesse tema, Michele, vamos aprofundar um pouquinho ele. A gente vê que você tem atrás de você, e pelo seu histórico, né, dos seus projetos, a mulher como um centro e o feminino. Como é que a gente está falando aí de identidade, a gente está falando assim de bater um olho, já vai, nossa, essa aí é uma Michele Rocha, né? Como é que foi esse seu processo de
chegar a essa identidade visual e ter a mulher e o feminino como o centro do seu trabalho? É, eu acho que essa resposta está muito vinculada com a questão do processo criativo, né, que eu acho que é algo que você Ah, falou no início que gostaria de falar, talvez até comece por aí, né. hum, Eu a primeira escultura minha que eu fiz, que até foi para um salão, ganhou uma premiação, eh, intitulada Libertação, eu fiz para homenagear minha mãe, né, na época ela estava passando por uma dificuldade e ela superou aquela dificuldade e se sentiu liberta, né, e aí eu quis uhum. presenteá-la. Então eu comecei a buscar elementos ou poses ou que pudesse expressar aquilo, né, que pudesse expressar aquilo. E era uma mulher, porque eu queria homenagear, né, no caso a minha mãe. Então Aham, eu começo pelo que eu quero expressar e depois eu tento tá. trazer elementos visuais que me apoiem de como eu vou gerar aquela escultura. Então eu não parto de uma foto só, eu não sou boa em desenho, então eu acabo trazendo vários elementos, eh, que componham aquela a base da escultura pode ser uma influência ou uma inspiração visual, o topo, então é como se fosse um quebra-cabeça, né, rascunho, Aham, faço essa colagem sei. para surgir aquilo, né. Eh, Às vezes me filmo em 360 para algumas dúvidas de musculatura, do movimento, para não ficar muito, desconecto da realidade, não é um realismo, né, não gosto de trabalhar também com a questão do realismo, eu gosto de trabalhar com o movimento. O rosto, prefiro que realmente fique sem rosto, para as pessoas se identificarem na obra. Se você bota um Aham, rosto, você tem um distanciamento, eu percebo que quando você tem sem rosto, a pessoa se identifica com a obra. Essa, por exemplo, estava numa exposição, eu lembro de um rapaz que chegou e falou assim: "Nossa, é a minha mulher, eu vi a minha esposa aqui". Então, assim, isso é muito aham, legal de acontecer, né. Então, e aí eu comecei a aí foi essa foi a primeira, depois eu faço dança, eu queria eternizar uma postura da minha dança final, que me marcou muito, que foi um alcance, assim, para mim muito significativo, aí eu peguei a minha foto para eternizar aquele momento. E aí acabou que a mulher foi aparecendo em vários contextos e fluindo, né. aham, E no fundo, depois quando você vai pesquisar sobre aquilo, por que que você escolheu esse elemento, essa influência visual e não outra? Então, uhum, no fundo eu estou me colocando ali, no fundo sou eu. No fundo é eu expressar o meu feminino, que é o meu sim. grito, né, é a minha, Frida Kahlo, né, cada um a gente não tem como se dissociar do que a gente está criando, né, a gente se expressa por ali, né. Então, talvez seja uma forma de eu expandir a minha feminilidade, talvez seja uma forma de eu reforçar o feminino na minha própria vida, né, porque hoje em dia a gente vive fazendo tantas coisas que às vezes a gente esquece da gente como mulher, né. Então a arte ela vem reforçar e as mulheres trazer esse reforço. E é isso que também eu até trabalho um pouquinho nos workshops quando eu faço, né, nas oficinas. Então acaba que eu me apaixonei pelas minhas mulheres, né. Eu sou apaixonada por elas, e Aham, quando depois eu vou estudar, o elemento, eu comecei a descobrir os arquétipos. Então, eu não pesquiso antes o que eu quero expressar, eu sinto, penso no que eu quero expressar e depois os elementos vêm naturalmente, depois eu vou estudar aquela minha peça. Depois eu estudo a minha peça. Porque se eu começar de trás para frente, eu vou me bloquear. Se eu começar de trás para aham. frente, vai ficar muito planejado, né, vai ficar muito sistemático, muito planejado. Então eu vou do contrário, eu vou do que eu sinto, do que eu quero expressar, de elementos visuais que possam compor aquela escultura, e depois é que eu analiso, depois eu vou analisar. Você faz, a mensagem, os elementos e o estudo, né? Exato. Legal. Você vê que nesse atrás de você, a mulher está numa posição meio que de dança, né, possivelmente, né, tem um movimento que traz essa peça, e ali mais
você me corrija se eu estiver errado, umas asas, né, em que ela abre como se fosse até uma postura de liberdade, né, como você falou aí, né, da sua mãe, né, uma liberdade e tá livre, né, e olha para cima, né, olha elevado para cima. Até o peito tem um movimento, as asas têm um movimento, e a parte de baixo também, da onde ela sai, né, tem um movimento, né. Então, Acho que você estivesse saindo interessante da isso. lama, né, se estivesse saindo da lama, e eu não gosto de descaracterizar as mulheres, né, no movimento de expansão, de dança, que na verdade eu me Aham, inspirei na dança, eh, como se fosse um véu, um leque, né, e que acabou durante o processo de escultura se ficando com a cara de asa, né, e aí depois eu falei: aham. "Caramba, surgiu uma fênix", É, né, a é verdade. intenção era Aham, fazer a mulher surgindo da dificuldade, né, surgindo da lama e sendo vencendo aquela dificuldade, né, e aham. trouxe elementos da dança, de expansão, mas depois eu falei: "Opa, olha a simbologia, né, o mito da fênix aparece", né, e aí isso É, fica no nosso subconsciente, né, acaba ficando. que é surgir das cinzas, né, ou surgir da argila, né, do mais É, orgânico, né. Legal. exato. Agora, curiosidade, para você, essa mulher, de forma geral, e esse feminino, o que que significa? Né, se você pudesse colocar, assim, algumas palavras. Eh significa o nosso resgate, né, o resgate da mulher de hoje em dia, né, eu acho que é o resgate da energia feminina. E Legal. é isso que eu vou também trabalhar na exposição individual, que vai ter aqui no Espaço Cultural dos Correios, né, transmutando o cotidiano, né, deusas da terra transmutando o cotidiano. Somos deusas, no sentido não é um feminismo, né, eu não quero trazer um feminismo. Tem deuses, né, e também nós somos as deusas, né, para dar conta disso tudo, né, dar conta, eh das obrigações de casa, das obrigações do trabalho, entre milhões de atividades, a gente tem que ser feminina não é para o outro, é o resgate desse Uhum. feminismo com nós mesmos, com nós mesmas, né, resgatar essa essência, Legal. que é muito bonita, né. E pessoal, todas as informações da exposição da Michelle vão estar aqui abaixo na legenda para vocês depois darem uma olhadinha e estarem lá presentes, né, durante a abertura, né, a vernissagem. Você consegue, Michelle, dar sem spoiler, mas falar um pouquinho sobre o conceito dessa exposição, ou que você pode pelo menos adiantar um pouquinho para a gente? Claro, claro. Eh, o tema da exposição surgiu muito dentro do que eu quero exatamente isso, do que essas obras querem expressar, né. Aham, E E eu não tenho como e comecei a procurar, eu falei: "Nossa, eu quero falar de tanta coisa, porque isso significa tanto para mim, tantas coisas, transformação, eh eh, a questão da própria arte como terapia, a questão do elemento, né, eu não consigo não pensar na cerâmica como algo que você combina os 5 elementos: terra, água, aham, ar, fogo e o éter. Então eu trago esse lado um pouco alquímico e químico para isso, né, quando você está trabalhando com a terra, você tem ela quem você já fez, né, e quem trabalha com a cerâmica, você aham, tem que umidificar, tem o tempo certo de secagem, você tem que ir dosando essa secagem ao longo que você está fazendo. Quando você faz então uma escultura que tem partes mais grossas, outras mais finas, o tempo de secagem você pode rachar a peça, então você tem que ir protegendo, depois você tem que ocar a peça, então são muitas etapas até você fazer a escultura. Depois tudo isso, né, então olha o elemento terra, a água e a forma como ela é seca, tem que ser muito gradual, e cada parte no seu tempo, e isso você vai sentindo, não tem receita, aham, né. E depois você vai e aonde entra o éter aí, né, na criação, é o respiro daquela peça, por que que aquela peça é uma mulher e não é uma criança, não é um cachorro, não é qualquer outra coisa, né, o éter está aí. E o isso que eu ia fogo perguntar. é, e o Aham, fogo é o elemento que é da cerâmica, é a arte do fogo, e aí é que você tem o processo de transformação da argila, do barro,
para a cerâmica, que é um material totalmente duro, né, resistente. Então também vai ter essa parte educativa, das pessoas entenderem um pouco isso. Essa parte alquímica, não só dos elementos, mas da transformação e transmutação interna, desse processo de transformação do feminino, da gente transmutar muita coisa no nosso dia a dia. E também, é claro, essa questão do estudo das influências arquetípicas, né? Do que cada obra dialoga com o cotidiano, que acaba se Uhum. trazendo alguns elementos arquétipos, né? Por exemplo, a questão da própria a dificuldade, né? Esse aqui é um exemplo da questão de você emergir das dificuldades e ainda assim, né? Ultrapassar aquela dificuldade. Então, cada obra vai trazer um, uma situação, um contexto que as mulheres, né, nós enfrentamos no nosso dia a dia. E não deixo também de trazer um pouco, que foi um pouco do meu livro de inspiração, que fala um pouco da influência do nove, né? Porque vão ser nove esculturas, então tem uma parte também, não diria mística, mas um pouco do círculo, né? Da questão das obras dispostas em círculo, por que nove, né? Então tem uma referência também bibliográfica que traz o por trás da quantidade de obras, da forma como elas vão estar organizadas, que tem muito a ver também com a nossa ancestralidade, né? Da forma como a gente se organiza, e as mulheres tinham essa organização desde a época né, nórdicas, celtas, egípcias, então trazer um pouquinho essa mistura que trazem esses arquétipos, que não é só da mitologia grega ou romana, mas trazem outras influências também. Ah, legal, Então é isso, legal. estou bem Então, empolgada, pessoal, estudando bastante. percam, Hã? não percam a exposição, não percam a vernissagem e todas as informações da Michele e da exposição vão estar aqui embaixo. Agora, Michele, você falou anteriormente que você dá workshops. Eu queria saber um pouquinho como é que são essas interações com as pessoas que estão tendo workshop com você, e que você fala um pouco sobre a arte. Você falou uma coisa muito interessante que e fez muito sentido, né, com a sua formação, que você pegou um material completamente orgânico, que conecta todos esses elementos que você colocou, e nada mais natural para você do que ter esse elemento nas suas mãos para fazer arte, né? Que você fala a conexão daquilo, a química daquilo, a manipulação, né, da argila. Como é que é esse momento de você dar um workshop, passar para outra pessoa, e quais são os feedbacks que você tem, de repente, dos alunos? Certo. Esse é um ponto interessante que você trouxe, da questão da terra, tanto que você vê, está no título da minha exposição, Deuses da Terra, e quem vai ser a protagonista, além das mulheres, é a própria terra, né? Então, porque na cerâmica você pode usar Aham. muitos elementos vítreos, né? Você pode fazer muitas fundições com esmalte, mas eu quis trazer para essa primeira exposição, espero a primeira de muitas, que depois a gente vai se empolgando, né? As cores Aham. das argilas, as cores dos minerais. Então, todas não vão ter esmalte, todas vão ser cores da própria das massas cerâmicas, que vêm cores de óxidos naturais da própria terra, né? E também de metais, etc., pedras, então vão ser realmente de elementos naturais, dá esse protagonismo. E aí, o que eu levo disso em relação aos workshops, né? Quando tem exposições coletivas, que sempre estou participando, eu sempre tento usar aquele momento, se tem oportunidade, de oferecer as oficinas. Em uma oficina, claro, eu uso a técnica inicial, com inspirações também de artistas, né, brasileiros. Tenho o nosso querido Israel Kislansky de São Paulo, fiz vários workshops também com ele. Então, muito das técnicas eu trago coisas da Jo, eu trago coisas da Keiko, entre outros, coisas que eu leio nas revistas, né, que eu sou membro do International Sculpture Center, que traz também muita informação da parte de esculturas. Então, trago isso tudo de alguma forma bem didática para aquelas mulheres que nunca fizeram nada com argila. O que é mais fascinante é, às vezes, que umas falam assim: "Ah, eu nunca mexi, nunca fiz nada". Eu falei: "Vamos fazer". E uma do alicerce das oficinas é a reconexão com o seu próprio corpo, porque quando eu até estimulo um pouco delas se sentirem se sentirem para poder reproduzir aquilo, aquela memória
do toque, ela ser reproduzida na peça. Então, você vê que apesar da técnica ser ensinada, da mínimo de proporcionalidade, cada escultura sai de um jeito. Cada obra Aham, daquelas mulheres sai de uma forma, né. E sim. por exemplo, teve uma oficina que eu dei aqui numa exposição do Janete Costa, aqui em Niterói, que me marcou muito, foi um dos depoimentos que mais me marcaram, que no final a a a moça veio para mim e falou assim: "Nossa, sabe o que que eu reparei? A minha escultura, ela não tem, eu não consegui reproduzir a parte de baixo do meu ventre, né, não consegui reproduzir a minha parte geniturinária". E eu me assustei com isso, depois eu vi, eu falei: "Nossa, não ficou igual das outras, a minha não tem". Eu me anulei nessa parte. E ela começou a se reconhecer de que realmente há anos ela se anulava dessa parte, então ela nem esculpiu aquilo. Naturalmente, não foi consciente, ela se deu Interessante. conta de que Aham, ela não esculpiu aquilo, depois quando ela olhou e falou assim: "Eu não esculpi". Então essa é uma parte do meu corpo que eu não estava nem vendo mais, eu nem vendo mais isso, né. Então foi algo que me tocou bastante e eu vi que talvez essas reflexões ou essa consciência a gente pode talvez também estar explorando e trazendo para as mulheres, né. E a arte sendo também um conector entre nós para muita coisa, né. Técnica isso com foi interessante. inspiração. Você falou, né, Michele, a conexão com o corpo, né, porque, às vezes a gente deixa o corpo muito, eh, dormido, vamos dizer assim, né, muito apagado, muito pacato, a gente não coloca o corpo, às vezes, na obra, só as mãos, puramente as mãos, mas a gente esquece também, esse negócio foi interessante, você se tocar, né, e é o ponto que você colocou também no início, que você se usa como modelo vivo para as suas, né, você deve ficar tirando foto aí no espelho, tirando foto aí e tal, vendo os movimentos, mas é um exercício de se olhar, começa por aí, Uhum, né. Você se exato. reconhecer ali e você se olhar, né. E ali tanto no toque é uma forma da pessoa estar fazendo isso também, né, do aluno estar às vezes a gente não se toca no sentido de se reconhecer, né, de se entender, de ver como é que, né, nós somos, às vezes projetamos o olhar para fora e não para dentro. Então legal essa dinâmica que É, você falou. ainda mais que a escultura ela é toque, né, então você Uhum. sentir Sim. a memória daquele toque, ele acaba sendo transmitido para a peça, né, então é Sim. importante esse toque. Por isso que pessoas cegas, podem ser maravilhosos escultores, porque você está no toque, você vai sentindo a forma e o volume, né. Aham. E para quem nunca fez uma aula de escultura, de argila, ou qualquer outro material, né, que a gente manipula com as mãos, é uma ótima oportunidade. Até seguir o Instagram da Michelle para ver quando vão ser os outros, né, os próximos workshops, porque só de ter essa experiência, às vezes, né, você não quer entrar numa aula antes de sentir, mas de repente um workshop, né, de início, meio e fim, que você tem uma interação ali, você sai com a sua pecinha, você já começa a ter o primeiro contato e se entender nesse sentido que é interessante, né, fica É, uma degustação, de repente, né, para quem sabe aí a pessoa seguir, né, nesse caminho. o Mas Michele, próximo que agora eu vai ter, até eu pegando o convite, né, eu tô organizando junto com outras ceramistas aqui em Niterói, vai ter o primeiro encontro aham, de ceramistas de Niterói, né, agora legal. no último trimestre de 2024, provavelmente, esperamos que seja o primeiro de muitos, né, então estou liderando junto com várias outras ceramistas talentosíssimas esse movimento, vai ter exposições no ali no Pascoal, no Campo de São Bento, vão ter oficinas, vão ter feiras, e a minha próxima oficina vai ser no Maquinho, né, com as mulheres da comunidade, levando essa proposta, né. Vai ser um pouco também de um trabalho de pesquisa, dependendo do que Aham. vir dali, né, a proposta é levar as obras até dessas mulheres para parte da minha exposição individual também, dar esse protagonismo para elas. Vamos Ah, ver, estou legal, bem legal, animada. maravilha.
E Michele, agora fazendo um contraponto, né, a isso e trazendo um pouquinho que a gente sempre pergunta aqui para os entrevistados, para a gente fazer um exercício de tentar pensar um pouquinho o seu ofício no futuro. Né? E aí a gente É. tem que, hoje em dia, está tendo, né, cada vez mais forte, mais presente, a Web3, o metaverso, a inteligência artificial, no caso, né, de questões físicas, né, que traz mais para perto da sua realidade, a impressora 3D, por exemplo, né? E como é que você vê esses novos adventos, essas novas tendências frente ao fazer manual? Uhum. Tem sua importância e sua relevância, mas eu acho que há espaço para todos coexistirem, né. Hum, Quando você pensa numa obra, por exemplo, no meu caso e talvez de muitos artistas, s o que se você para mim não funciona pensar em algo comercial, eu projetar algo só para vender, né. Hoje eu ainda estou no eu ainda estou no campo de que a arte é minha extensão do meu ser, da minha expressão. Então, se eu uhum, começo a tentar pensar: "Ah, isso vai ser vendável, se vai", isso já me bloqueia, eu. Podem ter artistas que não, hum, isso não é um problema, né. Então, se você quer rapidez, se você quer um outro material, a pessoa curte muito 3D, isso não é um problema, seja feliz. Agora, se você né, se aquilo te conecta, aquilo é uma meditação para você, esse é o seu processo, isso não vai substituir. Agora, você fez uma obra, né, aí depois hum, você quer reproduzir essa obra, você quer fazer réplicas, né, algumas para aí sim, ajuda muito, porque hoje o processo de você fazer um molde é muito artesanal, é muito, sistemático, não tem, tem também sua dificuldade, tem também o ar tem que ser um artista também para fazer um bom molde, senão ele vai até fazer o molde de forma ruim, não vai pegar os nuances da sua obra. Mas hoje em dia, ah, às vezes, você consegue replicar uma obra facilmente através de um mapeamento daquela obra em 3D e depois você jogando numa impressora 3D, você já faz o molde, né. Então facilita. Agora, a alma, o éter daquela obra, né, de você criar, a a conexão que você tem com o material é impagável. Quem tem, gosta, talvez não abra nunca a mão, né. ah, Então há gosto para tudo. Nunca vai deixar de existir terra e argila no planeta, né, então, a aí. pessoa não vai substituir, ela vai continuar fazendo, nem que seja pelo seu próprio prazer, que deve ser o mais importante para o artista. Legal. E, Michele, vamos agora para as rapidinhas, aquele momento ao final aqui das nossas entrevistas, em que a gente faz umas perguntinhas de conselhos e dicas para os entrevistados. A primeira pergunta é a seguinte: quais são suas grandes referências e influências? Certo. Bom, eu trouxe aqui até para mostrar para o pessoal, até Ótimo. dentro do que eu estou estudando e vivendo agora, né, do meu processo, como eu falei para você, primeiro eu penso no que eu quero, no que eu sinto, depois no que eu quero expressar, depois eu busco os meus elementos faço e depois é que eu vou estudar o que que aquilo significa, né. Então se a Aham, gente for pensar, né, um pouco, então eu trouxe várias referências aqui. Hã, Os 9 arquétipos da alma feminina, esse está sendo o meu livro, referência legal. para exposição, né, porque quando eu busquei algo que pudesse trazer um pouco do que eu queria expressar, eu encontrei esse livro e essa autora, e ela traz muitas referências dessa questão do feminino, referências de tradições, das 9 mulheres, da simbologia do 9. Cada arquétipo desse dialoga muito com o nosso cotidiano, né, aliás, essa referência eu estou fazendo eu para minha exposição, tentando traduzir aquilo para o cotidiano, então está sendo um livro muito interessante. E Aham, aí talvez outro livro também, que está me ajudando muito na pesquisa, esse, né, Mulheres, Mitos e Deusas, né, legal. então também traz a um pouco das influências dos arquétipos já conhecidos, até de contos de fadas,
no reflete no nosso comportamento hoje, de como que a gente encara a vida, né, e dos nossos padrões de pensamento e comportamento, que acabam aparecendo um Aham. pouco, vão ajudar a traduzir muito de um pouco das obras, né, também, nesse estudo posterior, né. Eh, Aí eu como química e farmacêutica não tem como não me apaixonada por esse aqui também, que traz esses elementos arquetípicos, porque algumas obras minhas vêm, algumas eu sonhei, né, eu trouxe que foram inspirações que eu lembrava de um sonho, eu falei: Não pode ser por aqui", também tem. Aham. E na verdade a alquimia é mais no sentido de transformação interior, né, da gente buscar o nosso Legal. melhor, a gente estar sempre Aham. em constante transformação para melhorar, né, para sermos seres humanos melhores, ter uma melhor saúde, maior equilíbrio. Isso é um processo de transmutação, né, interno, né. Aí, o meu, vamos dizer assim, o meu final de para poder entender, traduzir o que eu estou é o dicionário de símbolos, né. Porque aí eu falo: "Por que que eu fiz uma asa e não fiz uma outra coisa, né? Por que que eu fiz, É. eh eh" Por que que eu uso, por exemplo, uma referência de uma árvore seca, né, que no caso vai ser a dama da noite, e não usei uma outra referência. Da onde veio o conceito da árvore? Por que seca? E aí a gente começa a tentar decifrar melhor aquela obra. E aí quando eu leio, eu falo: "Nossa, tem tudo a ver. Nossa, tem tudo a ver com aquela situação que eu estou vivendo". Então, dialoga muito, né, a obra acaba trazendo muito e espero que dialogue com muitas mulheres que vão assistir também. E por último, aí alguma coisa mais técnica, né, os elementos da escultura. Esse livro Ah, aqui é muito interessante, porque, claro, depois que eu tenho a ideia, aí eu começo a pensar na terra. Melhor trabalhar com escala, melhor trabalhar com equilíbrio, melhor trabalhar então, aí você começa a trazer diferentes técnicas, né, que esse livro ajuda bastante e também ajuda muito até como para as pessoas entenderem como avaliar, olhar uma escultura, apreciar uma escultura, né, observar o que que é interessante observar numa escultura, né. Então ele traz muitas dicas desses elementos, de luz e sombra, etc, simetria, que ajuda bastante nessa análise, né. Então só um negócio aqui, esse algumas referências que eu trouxe, editora maravilhosa, né, essa editora é é fantástica, né, os tudo, livros né. dela, né, É, são é, demais. também gosto muito, E gosto muito. adorei as referências de livros, já vou colocar aqui no meu carrinho já várias que você indicou, já tá à vontade de ler. Mas deixa eu te perguntar, quais são as referências de artistas, por exemplo, né, que te inspiram hoje em dia? Ai, bom, grandes mulheres, né, mulheres da escultura, uma que eu gosto muito de seguir, é bem contemporânea hoje, é uma chinesa, não sei se nesse nome dela, como é que se expressa, Lu Lirong, não sei, eu sempre adoro, aprecio muito o trabalho dela. Ela tem E as eu mulheres com os panos, né, não é essa? Tem umas mulheres com lindas, os panos, ah, legal. que ela faz em bronze, né, Aham, e aí, assim, o bronze é maravilhoso, várias técnicas, né, são maravilhosas, mas você consegue fazer para você alcançar uma escultura em bronze, você faz com armação, né, você não tem que se preocupar em ocar, em secar a peça, em pensar se ela vai ou não estourar no forno, né. Você consegue com aham, muito mais rapidez, elementos mais finos, movimentos mais ousados, porque aquela peça ela não tem que se autossustentar, né, ela é sustentada por ferro e depois você faz dentro com molde, hã, aquele molde depois você gera a forma uma cera, né, estrutura. a estrutura, depois você gera a cera para fazer a fundição artística em cera perdida, né. Então aí é um outro Aham, universo, a fundição artística, né, que a questão das pátinas, né. Então, a parte da escultura, da modelagem vai até um ponto, mas ali é inspirador, né, é inspirador porque é mais um feminino e que hoje também tem uma influência muito grande, mas ali quando eu gosto de trabalhar na argila, dar o protagonismo para a cerâmica, né, e para a argila e para a aham, cerâmica. E aí a gente encontra essas dificuldades mais técnicas, né, e às vezes até eu acho que fazer uma escultura em cerâmica é mais desafiador até, do que se fosse fazer em outras técnicas, né, porque você tem que ir até o final, até a queima no forno. E eu e às vezes a gente tem
quebras, né, explosões. E aí a gente tem a persistência, trabalhar a paciência, persistência e resiliência. Você fala: "Vamos, então começar tudo de novo". Então é um processo. Legal. E, Michele, qual conselho você gostaria de deixar aí, para incentivar pessoas que estão querendo começar na argila, na cerâmica? Um conselho que, de repente, se você tivesse recebido quando você começou, aquilo teria tido uma diferença, né, para você. Olha, na verdade, eu eu tive bons conselhos, eu tive bons conselhos. Eu só não ia. Agora eu olho para trás e falo: "Ah, agora eu entendo que a professora falava assim, eu achava aquilo bobagem, não estava preparada para ouvir aquilo, né, não estava preparada para sentir". Mas quando você vê, eu falei: "Nossa". eh o bom é que eu não me fechei, né, eu posso não ter dado o devido peso àquilo que eu estava ouvindo, mas eu continuei persistindo, eu continuei fazendo. Por e é Aham. isso que é um ponto talvez que seja o meu conselho, né, eh, não desistam, né, se sentiu afinidade pelo material, gosta, não se cobre tanto, né, não acha que tem que ser quando a gente começa a olhar para o outro fez uma coisa maravilhosa, "Ai, o meu é uma porcaria", não, faça o seu, se conecte com o Aham. seu, né, faça o seu melhor a cada dia e esquece os outros, porque senão atrapalha essa conexão. Vai com calma, né, sem afobação. E não desista, persista, porque o tempo passa muito rápido. Eu estou na cerâmica já vai ter mais de 10 anos, e você olha para trás e fala assim: "Nossa, parece Nossa, que foi ontem", né, parece que foi ontem. a Então gente é esse a o gente todo mundo a gente é possível. A gente tem ainda a pandemia no meio, né, Michele? A gente se coloca assim, né, antes e depois da pandemia. Quando a gente pensa em tempo, muitas vezes a gente fala assim: "Não, a pandemia já tem 4 anos, então já tem 4 anos, pelo menos, que, né, já É, estou aí fazendo isso ou aquilo". Então, assim, dá um marco que eu acho que às vezes aquele momento foi atribulado para muitas pessoas, mas ele ficou um marco, né, de antes e depois, de o que que começou antes, o que começou depois, e quando a gente chega aos números, assim, mais de 10 anos, né, não sei quantos anos, acho que a gente, né, toma até aham, um susto, né, do que se passou, né, mas é exato, verdade, passa rápido, então, vamos aproveitar e vamos, né, ouvir aí, mas é bom você falar, assim, de você revisitar os conselhos, né, ter essa humildade de você: "Não, poxa, eu já tinha escutado isso antes, deu errado aqui, e então, estava certa, estava assim, estava assado, né, e aí repensar eles e revivendo eles, né. exato, Interessante. exatamente. A E gente Michele, aham. Não, Fala, sou desculpa. muito grata, né, a gente tem que ser muito grata aos mestres que nos influenciaram, né, até a gente chegar e caminhar um pouco sozinho, mas é sempre bom estar junto, é sempre tanto que até esse é o tema do grupo de Niterói, Junta Cerâmica Niterói, né, porque a gente está junta, né, porque juntas Aham. somos mais fortes, porque é isso, a gente nunca é totalmente independente, a gente sempre aprende com vários mestres ceramistas, né, cada um com seu estilo, cada um com algo que possa trocar, e se permitir é isso, né. A gente faz, atividade solo, mas é bacana também quando a gente está Hã. junta. Então vamos aí, junta todo mundo, vamos fazer um bom trabalho e uma boa arte. Michele, para quem quer te seguir, quem quer saber dos workshops, das exposições, das atividades, como é que faz para saber o que está acontecendo e ver a sua, né, as suas obras de arte? Quais são as redes sociais ou contatos, site? Fique à vontade. Tá bom, eu tenho meu Instagram, Michele, com L só, Michele Rocha Arte, pode estar aqui, né, também no vídeo, lá também Aham. tem meu site, e comunicação por Instagram, acho que é mais eficiente mesmo, que a gente tem engajamento, né, troca com o pessoal. Por ali a gente vai anunciando Ah, encomendas, projetos, exposições, e tudo com muito prazer, né, sem pressão, deixando fluir. isso aí. Então, pessoal, todos os contatos vão estar aqui embaixo também, os links e as informações da exposição da Michelle, que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, já se prepara para ir lá na Vernissage e visitar nos Correios de Niterói.
E, Michele, eu queria te agradecer muito essa troca, os insights, né? O nosso papo aqui foi muito legal saber sobre os arquétipos, sobre as influências, né? Sobre o seu processo criativo, interessante essa coisa que você falou, né? Que você vai do seu o que você quer pensar e depois você vai vindo para os elementos e depois de um estudo aí para entender e para, né, fechar o conceito da obra. Muito obrigada por essa troca, Obrigada. agradeço muito. Muito obrigada, Marcela. Obrigada mesmo pela oportunidade. Sucesso aí o canal Marhub, que está bombando e com muita gente também aí que você já entrevistou. É um canal, um serviço maravilhoso para arte. Parabéns. Obrigada, vamos juntas. Tchau. Tchau, tchau.